dia, viajantes! Nosso primeiro dia aqui em San Miguel de Allende e nós vamos agora conhecer um sítio arqueológico que fica bem próximo, tipo meia hora de carro. É o Cañada de la Virgen. 1, 2, 3, let's go! Chegamos aqui na recepção do sítio, que é onde vende os bilhetes e tal. Aí tem um museuzinho aqui contando, né, um pouquinho da história. Ai, não, peraí que tinha um bicho me atacando. Ok. Onde eu tava? Tem um ninho de marimbondo ali, então eles vieram aqui pra cima de mim, não sei porquê, eu tô doce. E aí 90 pesos por pessoa, você não pode levar nada, mas no valor que você paga tá incluído um locker e você pode deixar mochila, câmera, não pode entrar com câmera também. Ela falou que eu só podia levar o celular e o boné, no caso. E aí a gente deixou lá, pegou a chave e tem que esperar, porque só sai tour a cada 2 horas. Então, acho que o primeiro foi 10, que é a hora que abre, e agora só vai sair meio-dia. E é guiado, né? Então você vai num micro-ônibus até lá em cima, são mais 3 quilômetros daqui, e são 2 horas de visita. A gente fica lá em cima por 2 horas e depois esse micro-ônibus traz a gente. E aí, aqui tem banheiro. Eles vendem água ali, água você pode levar. E aqui tem um museuzinho, né? Que eu falei que vai contando a história. Não tem muita coisa. Aqui ele diz que o início das construções foi de 540 depois de Cristo, que foi o início da primeira etapa, que parou em 670 depois de Cristo, e a segunda foi de 670 a 950, e depois a ocupação ocorreu por volta de 950 a 1050. E aí toda a história tá aqui e alguns artefatozinhos que eles encontraram. Aqui é o estacionamento. Bonita a vista. Tem o lago lá. E o ônibus que vai levar a gente. E aqui a entrada. Aqui atrás tem uma área que eles dizem que vende alimentos, mas não tem ninguém vendendo nada. A gente só tá sentado aqui esperando, porque a gente chegou aqui 1 hora antes. Já estamos aqui dentro do ônibus. E agora ele vai sair, o tour das 12. Até que tem bastante gente. Tem esse pessoal aqui, mais 3 lá fora pra entrar. Chegamos, levou em torno de uns 15 minutos dentro do ônibus. Ele veio meio devagar, mas sim, uns 15 minutos, 15 a 20 minutos. Caminho todo de pedra. E agora ele deixou a gente aqui. A gente vai caminhar um pouco aqui pelo caminho de pedra e depois ela falou que tem uma subidinha, mas não é muita coisa. E depois o caminho vai ser plano. Só que assim, o sol tá de rachar. Tá muito quente. Mas sou carioca, eu não desisto nunca, né? Essa aqui é a guia que tá indo aqui na frente. Esse grupo terminou já, esse aqui é outro guia. E agora eles vão levar o ônibus que trouxe a gente, vai levá-los lá embaixo. Vai voltar daqui a 2 horas para pegar a gente. Olha que lindo. Por não haver registro de seu nome original, foi nomeada Cañada de la Virgen, pois no local havia uma fazenda com esse nome. Es este camino que vamos a continuar avanzando. And they're also aligned with this walkway, the ceremonial walkway, which Nós caminhamos pela estrada de pedra e aí quando acabou a gente parou ali numa espécie de abrigo e ela explicou, né, a origem disso aqui e quem estava tomando conta. E agora a gente vai continuar a subir e ela falou que acredita-se que seja multicultural. E algumas pessoas que eles encontraram aqui... Peraí, Rick. Um gafanhoto. E algumas pessoas que eles encontraram enterradas aqui, eles fizeram DNA. Por isso eles chegaram à conclusão que era multicultural. E eles usavam esse espaço aqui para celebrar coisas, né? Para rituais de celebração, vamos colocar assim. Rituais religiosos de celebração.
Eu não, tipo, acho que casamentos, coisas assim, nada macabro. Pelo menos eu... ela não falou de nada, gente. Ela não citou rituais de morte, coisas macabras, não. Mas eu vi, assim, coisas de casamento, rituais religiosos. E aí eu vou ter que parar de falar um pouquinho, porque a gente tá o quê? 2.000 que você falou? A gente tá a 2.000 metros de altitude. E é complicado respirar por si só. Não precisa nem do sol. E aí você sobe. Para respirar é complicado. Mas o sol e andando é bem complicado respirar e falar. Fora que tem um monte de buraco aqui, né? Quando chegar lá em cima, a gente continua. Dica para quem vier aqui. Roupas leves, óbvio, tá escrito no site. Porém, eu acho que... Eu tô de short, de camiseta, mas eu acho que caberia uma calça fina, uma blusa de manga fina. 1, por causa do sol. 2, porque tem muito inseto. Então, se você, como eu, quer atrair insetos, é bom se cobrir. E tem muitos gafanhotos e muito marimbondo. Gente, tem marimbondo de tudo que é tipo. Tem marimbondo marrom, marimbondo preto. Só que ele não atacou ninguém. A gente ficou parada ali no abrigo e tinha muito, e são enormes. Então, assim, para quem vier aqui, é bom se cuidar. E claro, vim de chapéu, óculos, bastante repelente. E eles mandam trazer água, só que não tem banheiro aqui em cima, né? Então, mas é bom, caso você precise, né, se hidratar um pouquinho. Porque a subidinha não é fácil. Não é complicada, mas requer um pouquinho de, diria, condicionamento físico. Estamos chegando. Tá protegida. Tem uma cerca ali. E já vem o moço lá para abrir pra gente. Estamos frente al mapa del sitio, así se compone. Ahora les muestro. Vamos a dirigirnos a la derecha. Hay flechas que nos guían. Pasaremos a visitar el jardín de arbustivas. Esto se creó posterior a la zona. E ela também disse que o nome é por causa da fazenda que funciona aqui, já funcionava na época, alguma coisa assim, funciona até hoje, mas que a fazenda não tem nada a ver com sítio arqueológico, mas o nome do local, né, assim, Canhada de la Mire, é por causa da fazenda, alguma coisa desse tipo. E aí ela explicou ali, mostrou o mapa, falando onde a gente vai passar. A gente vai escalar uma zona que já está descoberta, né? E outras a gente vai passar porque ninguém sabe nada sobre ela. E tem uma parte ali de onde capta água para funcionar tudo isso aqui. E no caminho tem várias plaquinhas ali em inglês e espanhol que vai explicando também um pouco mais do local. E agora a gente vai seguir ali. E ela falou que de lá de cima a gente vai conseguir ter uma vista boa de tudo que ela explicou. A gente vai conseguir ver tudo ao redor. Vai ser a última coisa que a gente vai fazer, eu acho. Essa ali é a parte principal. Mas aí a gente segue aqui uma rota, né? Aí tem as setinhas no chão. E a gente vai seguindo aqui essa rota. Agora a gente vai entrar nos arbustos. Ervas. Já tem um cheirinho de erva. Aqui tem um lugar aqui de pedra bem bonitinho, que ela falou que aqui eles conseguem captar água, mas é água da chuva. Hoje tá bem seco. Se creó posterior a la zona. La idea es rescatar parte de la flora y que ustedes le conozcan. Es un sol, 7 lunas. Este símbolo se encontró plasmado en el fondo de un plato de cerámica que se encontró durante las excavaciones que realizaron en el complejo A. Se toma como emblema de la zona y diseño de nuestro jardín. Alguns relatos indicam a presença de influências ou ocupações de outros grupos, como os toltecas. Encontró también algo de cuarzo, They also found some quartz, pero mucho de esto se lo estuvieron llevando. but a lot of that has been removed by
Então, ela explicou aqui que essa parte, ela tá andando, eu vou andando e contando para vocês. Essa parte aqui, esse desenho foi encontrado no fundo de um prato e tem mais ou menos a ver com o sol e as 7 luas. E ali tem vários tipos de pedras, né? Tem cada uma com um propósito, né? Com uso. Tem a sílica, acho que é esse o nome em português, eu não sei, gente, mas é sílica, que acho que é a pedra branca que serve para que os romanos usavam para selar a banheira, coisas assim, né, para a água não passar. Ela também falou de uma pedra cinza, que eu não lembro o nome agora, que foi encontrada nas pontas de lanças, flechas, né? E também encontraram quartzo, mas o quartzo as pessoas levaram. Foi pouco, não encontraram muito, mas as pessoas saqueavam, levavam, né? E por isso ninguém pode trazer bolsa, mochila, nada, para não levar as pedras. Tiene una planta circular. No es común encontrar este tipo de estructuras, cerca no hay más. It has a round base, and none of the other structures are round. Another thing that's interesting about this particular place is that there's no evidence of any human sacrifice. Então, gente, essa área aqui atrás é a Casa dos Ventos e ela é redonda e ela enfatizou que não foram encontrados indícios de rituais macabros, vamos botar assim, tá? E que só um corpo foi encontrado enterrado ali, que era de uma jovem de uns 20 e poucos anos. Mas aqui, no total, já foram encontrados 19 corpos e eles acreditam que vão encontrar mais. Mas nenhum deles tem indícios de sacrifícios. Eles foram mortos, a maioria foi morta por ataques a animais, de animais carnívoros, e que só um corpo que parecia que talvez tivesse indícios de sacrifícios, que era de um animal. Mas não existia, assim, não encontraram indícios de sacrifício humano. E também encontraram a tuberculose e artrite. Mas artrite, né? Todo ser humano tem. Quem não tem, um dia vai ter, se viver o suficiente. Mas encontraram indícios de tuberculose. E também uma informação que eu esqueci, lá na parte do Sol e das 7 luas, cada civilização, né, cada povo, vamos colocar assim, que ocupava esse local, quebrava tudo. E ia para outro lugar. Era tipo, finalizando uma era, dizendo assim, eu vou embora e eu vou quebrar tudo e acabou minha era, acabou todos os indícios, enfim, aí vinha outro povo, outra gente e construía tudo e quando saía quebrava. Aqui tem uma foto que está demonstrando o solstício de inverno. O sol se põe aqui no solstício de inverno, que é em dezembro, e aqui o de verão, que é em maio. E por isso, esse local, eles consideraram, né, eles acham que é um observatório astronômico. E por causa da forma que o sol se põe no inverno, no solstício de inverno, essa aqui foi considerada, né, nomeada Casa da Noite, por ser a noite mais larga. O solstício de inverno é a noite mais larga do ano, né? E aqui eles supõem que tenha sido a área de comércio, onde existia o mercado deles. Agora a gente vai subir, acabei de engasgar, gente. Fui beber água com pressa. Engasguei. Pior que agora, além de engasgada, eu tenho que subir várias escadas para chegar lá no alto da pirâmide. Mas até lá acho que eu já vou melhorar. A voz já tá voltando. Olha isso. A Casa de los 13 Cielos é um dos principais monumentos. Serviu como observatório astronômico em um pátio afundado que reflete o céu.
formando um espelho d'água na estação chuvosa. E agora vamos subir. E aqui era um lugar das cerimônias, né, dos rituais, e ela falou que aqui não era um lugar de adorar um deus só, eram vários deuses. El sitio, el dominio que se tenía desde aquí, porque si se dan cuenta la vista no tiene límite, se ve todo, así que ellos se daban cuenta si alguien venía. E agora, gente, faltam 4 para as 2 só. E a gente vai voltar tudinho. A gente saiu ó, lá já de dentro. E agora a gente vai descer. Descida é mais fácil, né? E também tá um pouquinho mais fresco, tá ventando um pouquinho. Mas assim, cara, eu gostei, tá? Eu gostei do passeio, achei bem interessante ver pirâmides. Eu já fui em Chichén Itzá, que é uma das mais importantes, né, aqui do México. Gostei também, o complexo todo. Outra coisa muito legal, um sítio arqueológico que eu fui em Tulum, acho que é dos maias, se não me engano, também bem interessante, super recomendo. E aqui é um lugar meio assim, né, deserto, acho que pouca gente vai vir aqui. Na verdade, eu escolhi vir para San Miguel de Allende, para Hayoto Maribondo, porque eu queria ver a festa do Dia dos Mortos, né? E assim, um dia eu botei o dedinho lá e falei, onde tem festa? Em San Miguel de Allende. Então eu fiquei com essa ideia anos e anos. Então, por isso a gente veio visitar esse sítio aqui, senão não ia vir, né? Não passei aleatório, né? Você tava, tô sem fazer nada, bora ali. Não, é uma coisa que muito pouca gente vai fazer, acredito que poucos brasileiros. Mas se vocês estiverem por aqui, vale muito a pena. É que são tipo 4 horas da cidade do México até aqui, né, de carro. Mas se tiver com tempo, tiver com disposição, acho que vale a pena. O ônibus chegou agora com o pessoal de 2 horas. E cara, a gente achou que 2 horas não fosse ver ninguém, né, porque tá muito quente. Que nada, tá muito mais cheio. Olha isso. Muito mais gente. A gente vai esperar eles saírem pra gente entrar. Olha quanta gente do outro tour. Agora vamos para o nosso ônibus. Agora no mesmo sítio. E como sempre faz o meu amigo Paulo Vieira lá no Avisa Lá que eu vou, tem que encerrar esse vídeo com o cachorrinho. Então, gente, a gente já chegou aqui, agora a gente vai pegar o carro, vai voltar lá para San Miguel de Allende, ver o que a gente vai fazer. E eu encerro o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse passeio. E não esqueçam de deixar o like para eu continuar trazendo vídeos, assim, continuar mostrando o mundo para vocês. Compartilhe se possível, inscreva-se no canal para dar aquela forcinha. E, como sempre, aguardo todos vocês no próximo destino. Bye, bye!